Em 1947, no deserto do Novo México, um operador escutou um sinal estranho no rádio que faz o seu cachorro latir como um louco. O homem conecta mais algumas máquinas, mas não consegue entender o barulho estranho. Então ele liga para outra estação que diz a ele que o sinal estava vindo de Roswell. Levando o cachorro e o rádio com ele, o operador sai em uma viagem até ver fumaça e uma luz à distância. Seu carro de repente perde a potência e o cachorro salta, latindo. O operador o segue e encontra a área em chamas com algo estranho no meio. Nesse momento, ele escuta um barulho estranho e entra em pânico ao olhar para uma luz muito forte. Na Antártida, em 2003, um grupo de cientistas consegue ver no scanner um objeto estranho enterrado a 5 metros sob o gelo. Sem saber o que fazer com ele, eles decidem enviá-lo para uma estação de pesquisa da NASA. Enquanto isso, na Universidade da Califórnia, o criptologista Julian tenta ensinar a sua aula enquanto uma aluna continua flertando com ele. Como ele a ignora, ela lhe envia uma mensagem indecente, mas ele só acaba fechando o computador. Após a aula, o Julian se encontra com o Dr. Beckman, que recebeu uma imagem de satélite do objeto estranho encontrado na Antártida. É tão grande que, a princípio, pensaram que fosse uma baleia fossilizada, mas então identificaram um sinal de rádio estranho vindo dele. Eles gravaram o sinal em um CD que o Beckman entrega a Julian para estudar. Algumas horas depois, Julian estava obcecado com o significado oculto do sinal. Ele contém texto e grupos de pulsos, o que significa que não é aleatório. Usando um software especial no computador, ele descobre que o sinal tem uma frequência impressionante, mais forte do que qualquer coisa na Terra. O Julian leva esses resultados ao Beckman e o convence a conseguir um lugar para ele na investigação. Enquanto isso, em um laboratório de pesquisa nas Ilhas Faulândia, dois cientistas também encontram um estranho sinal de rádio, e como não conseguem entendê-lo, o envia para um laboratório no Arizona. Lá, outros cientistas notam que o sinal foi amplificado e concordam em enviá-lo para a NASA. Alguns dias depois, Julian estava em um avião chegando à Antártida. Uma tempestade violenta faz o avião balançar como louco, e os pilotos têm dificuldade em se preparar para o pouso, pois a visibilidade é baixa. Felizmente, as luzes brilhantes da base servem como guia para os pilotos aterrissarem. O avião desliza um pouco, mas felizmente para antes que algo aconteça. Quando Julian finalmente entra na base, é recebido por Nila, que lhe mostra as instalações e o apresenta ao chefe, Dr. Garak. Em seguida, Julian é levado para ver o misterioso objeto que foi desenterrado, mas ainda estava coberto de gelo. Seguindo as regulamentações, estão deixando derreter naturalmente, embora tenham notado que estava derretendo em um ritmo incomum. Tanto Garak quanto Julian acreditam que há uma chance do objeto ser extraterrestre. Julian dá uma olhada mais de perto e quando toca o gelo, uma energia misteriosa sobe para o seu braço e o faz revisitar todas as memórias dos últimos dias. Quando Julian remove a mão, a pele dele estava vermelha, e nesse momento Julian é encontrado pela doutora Kate, que ao que parece é a sua ex. Ela não acredita que ele consiga se manter fora de problemas, mas ainda implora para que ele se comporte, já que esse projeto é importante para ela. Naquela noite, Julian sonha com algo brilhando dentro do gelo. Ele acorda no meio da noite ao escutar um barulho estranho e sai do seu quarto, notando uma sombra se esgueirando e muita água no chão. Ao seguir o rastro, ele sente algo atrás de si e se vira, apenas para a energia misteriosa lhe mostrar visões do universo, do incidente no Novo México e de criaturas estranhas. Nesse momento, Julian acorda novamente, sem saber se sonhou com isso ou não. Pela manhã, Nila mostra a Julian seu experimento com alimentos geneticamente modificados, que permitiu que eles cultivassem milho na Antártida. A temperatura estava bem quente no milharal, então a equipe trabalha com pouca roupa, e o Julian nota que a Kate dá muito bem com Straub e fica com ciúmes. Enquanto isso, um agente do governo e o secretário de defesa estão analisando os perfis do Julian, Garak e Beckman. Acontece que Julian teve um caso com uma estudante no passado, e é por isso que por alguns anos ele deixou o ensino e trabalho para a NASA. Essa estudante era por acaso a Kate. Eles também analisam o sinal compartilhado pela NASA e descobrem que é idêntico ao de 1947. Na base, Julian passa todo o seu tempo estudando o sinal, sem fazer muito progresso. Ele é acompanhado pelo oficial de comunicações Grisha, que compartilha como encontrou o sinal vindo do gelo. Pro almoço, a dupla vai ao refeitório e Julian conhece o restante da equipe. Eles perguntam sobre o trabalho dele, e o Straub o ridiculariza por acreditar em alienígenas. Algum tempo depois, a equipe descobre que estava sem comunicação, o que acontece frequentemente quando há uma tempestade. Julian verifica o objeto e fica impressionado com o quanto o gelo derreteu, apontando que eles quase podem ver o objetivo agora. Nayla acha que pode sentir um impulso de baixa intensidade nas articulações.
Mas quando tenta tocar o gelo, Julian a avisa para não fazer isso. O sinal não era harmônico quando Grisha encontrou pela primeira vez, o que significa que agora há duas ou mais frequências separadas combinadas em um único sinal. Como Julian não consegue se conectar ao satélite, ele convence Grisha a conseguir uma antena e conecta o seu computador a ela para continuar analisando o sinal. Na manhã seguinte, todo o prédio treme por alguns minutos, e o objeto misterioso cai dos seus suportes. A equipe verifica e finalmente consegue ver o objeto em si, pois estava pouco gelo, ele parece nada do que já viram antes, e quando Kate o toca, ela recebe um choque elétrico. Eles concluem que o objeto é uma rocha vulcânica formada por erupções, o que aponta para um meteorito. O sinal é exatamente como os dados de recuperação de aeronaves, então Julian acredita que é uma caixa preta. Enquanto corre de volta ao computador, ele explica sua teoria. Esse objeto caiu na Terra por engano e está enviando um sinal para ser resgatado. Usando todas as novas informações combinadas com matemática, Julian finalmente consegue decifrar parte da mensagem. Eles ainda não conseguem entendê-la, e o Straub o ridiculariza por isso. O grupo faz uma pausa para um lanche e o Straub insiste que a ideia de alienígenas é absurda, mas todos os outros concordam com a teoria do Julian. Nesse momento, eles são chamados de volta à baía de manutenção porque um membro da equipe encontrou uma fenda no objeto. A equipe discute a ideia de abri-lo, e Kate se preocupa com a possibilidade de haver um vírus ou outros organismos patogênicos, mas o Straub aponta que os laboratórios são ambientes selados, e todos concordam em abri-lo pela manhã. Enquanto isso, Beckman é chamado à Casa Branca para discutir algumas notícias terríveis sobre o misterioso objeto. Ainda é impossível contatar a base devido ao clima, mas o governo já se aliou a um submarino russo e o enviou em direção à base com ogivas nucleares prontas para serem lançadas. Na manhã seguinte, a equipe conecta o objeto a uma das máquinas usando cabos e provoca uma reação elétrica que neutraliza os choques que o objeto ainda gera. Ele continua gerando corrente internamente, mas agora eles podem tocá-lo sem se machucar. Então, eles usam uma serra para começar a abrir o objeto, encontrando uma camada macia sob a superfície dura. Garak pega um pedaço do objeto e confirma que é uma liga de carbono exposta a calor extremo. No computador do Julian, a mensagem continua mudando, e ele diz a Nayla que o objeto estava tentando se comunicar. Quando Nayla diz que é como um videogame maze, isso dá a Julian a ideia de como abordar a mensagem. E após algumas tentativas e erros, ele finalmente consegue traduzi-la. Não abra. Julian e Nayla ficam apavorados e correm para a baía de manutenção, mas quando chegam lá, já é tarde demais. Uma energia brilhante estava saindo do objeto e fazendo o Homem da Serra gritar de dor. Seu corpo começa a derreter e logo uma explosão acontece, ferindo vários membros da equipe e destruindo a maioria dos objetos na sala. A explosão também derruba o gerador, o que desliga a energia da base até que as baterias de emergência entram em ação. Após pegarem algumas lanternas, o restante do grupo desce até a baía para verificar os funcionários feridos. Todos estão vivos, exceto o Homem da Serra, que foi queimado até a morte. Quando eles observam mais de perto o buraco que a serra deixou no objeto, eles ficam surpresos ao descobrir partes orgânicas de aparência estranha. O piloto Tony o cutuca com um cabo de vassoura e a membrana começa a queimar até que um novo buraco revela o que realmente estava dentro do objeto, um alienígena congelado. Eles não conseguem dizer se ele estava apenas dormindo ou realmente morto. De repente, Nayla diz que estava se sentindo mal quando seu nariz começa a sangrar. Ela cai de joelhos e o seu rosto começa a derreter. Logo mais e mais funcionários começam a passar pela mesma coisa, fazendo o grupo perceber que há um tipo de vírus que escapou do objeto e agora estava no ar, matando eles um por um. Horrorizados, os poucos sobreviventes correm para uma sala selada para se protegerem e observam o alienígena pelas câmeras de segurança. Grisha tenta contatar alguém para pedir ajuda, mas as ligações ainda estão fora do ar. Garak explica que uma doença às vezes desacelera para evitar matar a coisa de que precisa para viver, então há uma chance de que os sobreviventes também estejam infectados. Enquanto o grupo discute sobre o que fazer, o alienígena abre os olhos. Quando a equipe olha para a tela novamente, a criatura já não estava mais na baía. Eles concordam em sair à procura dele e pegar as armas trazidas pelos pilotos. Usando apenas suas lanternas, a equipe começa a procurar na baía de manutenção. Straub se assusta quando sente algo nas costas, mas é apenas Kate. Grisha também estava procurando, sem saber que algo observa de longe. Mas a presença vai embora quando Grisha se vira com a sua lanterna. A presença então começa a seguir Tony, que grita ao ver algo se movendo nas sombras, enquanto Dylan tenta subir algumas caixas para alcançar o próximo nível da base.
Kate desliga a energia nas salas que não estão usando, e o Julian cai. Ele se recupera rapidamente e começa a seguir um barulho estranho, até que finalmente encontra o alienígena, que parece estar com medo. Julian abaixa sua lanterna enquanto usa palavras gentis, tentando provar que é amigável. O alienígena sai lentamente e coloca suas garras perto da lanterna, absorvendo sua energia até que ela se apaga. Então, o alienígena se aproxima de Julian e cuidadosamente agarra sua cabeça com ambas as mãos, compartilhando a energia. Quando o alienígena abre os olhos, Julian começa a ter visões maravilhosas do resto do universo. Nesse momento, os outros aparecem. Straub diz a Tony para disparar a sua arma. A bala atinge o alienígena e da ferida resultante sai um forte raio de energia, derrubando Tony e Grincha quando eles tentam se aproximar. Quando toda a energia é expelida, o alienígena cai e morre, fazendo com que seu corpo se desintegre até desaparecer completamente. Tony explica que pensou que o alienígena queria matar Julian, mas ele discorda, dizendo que o toque do alienígena parecia seguro. O medo só apareceu quando Tony apareceu. Nesse momento, a Casa Branca finalmente encontra uma brecha na tempestade e entra em contato com a base. Beckman explica que eles sabem sobre o alienígena e a infecção, então Julian assegura a ele que essa doença não saiu da base. Beckman também conta a eles sobre um incidente no Novo México e o patógeno mortal, ao qual os alienígenas são imunes. Essas criaturas se comunicam entre si por telepatia e já mataram tudo no caminho. Quando Julian anuncia que o alienígena estava morto, o secretário de defesa decide que explodir a base é a única opção que eles têm para se livrar desse vírus. E Beckman é instruído a mentir para a equipe e dizer que a ajuda estava a caminho, mas ele se recusa e apenas menciona que um submarino russo estava a caminho. Julian percebe o que estava acontecendo e pergunta quanto tempo eles têm, ao que Beckman responde 3 horas. Depois que a conversa termina, Straub entra em pânico e diz que quer sair de avião, mesmo que a tempestade seja perigosa. Julian lembra ele que eles estão infectados e que sair significa levar o vírus para o mundo exterior, mas Straub acha que, se realmente estivessem infectados, já estariam mortos. Com a aproximação do submarino, os cientistas realizam alguns experimentos do seu sangue para confirmar que não estão infectados. Embora o Julian ressalte que o novo vírus pode ser minúsculo e está escondido nas proteínas, Straub vê isso como um sinal de que podem partir, e Tony o apoia, mas os outros discordam. A falta de apoio de Kate irrita Straub, e ele a insulta, tentando atacá-la, mas o Julian é mais rápido e o derruba com um soco. Suspeitando que Tony e Straub tentarão escapar de qualquer maneira, os outros pegam a arma do Tony e mudam as senhas das travas. O submarino russo se prepara para disparar um míssil em 18 minutos. Na base, Kate e Julian terminam de mudar a última senha e dão as mãos para se confortar, até que escutam um disparo no refeitório. Straub e Tony atacaram Grisha juntos, usando um garfo para esfaqueá-lo no pescoço. Na luta, a arma dispara várias vezes, atingindo a parede, o teto e o ombro do Grisha. Quando o Grisha desmaia, Straub e Tony pegam a arma e começam a fugir. Nesse momento, Julian e Kate chegam. Straub atira novamente, acertando o ombro de Kate. Garrick percebe que os dois homens estão tentando escapar pelos tubos de drenagem no milharal, e envia Julian atrás deles, atirando em todas as portas trancadas. Straub e Tony chegam ao milharal, e a simples presença deles começa a matar todas as plantas, confirmando que estão sim infectados. Tony muda de ideia e quer ficar, mas o Straub ainda quer escapar e ameaça o Tony com a arma. Nesse momento, Julian aparece em uma janela e Straub atira nele primeiro, mas Julian se abaixa a tempo. Tony aproveita a distração para pular no Straub e os dois começam a lutar pela arma. Após alguma luta, Straub domina Tony e o mata com um tiro. Escutando Julian se aproximar, Straub continua fugindo, matando todas as plantas à sua volta. Ele tenta atirar no Julian algumas vezes, mas acaba falhando. Eventualmente, ambos entram nos tubos e os atravessam rapidamente, até encontrarem um enorme lance de escadas. A perseguição continua, com Straub disparando sem sucesso. Quando ele finalmente alcança uma escotilha, corre para fora apenas para encontrar um vórtice de energia que o prende. Julian chega logo depois, mas uma barreira invisível o impede de avançar. Ele tenta avisar o Straub para não se mexer e respirar devagar, mas Straub entra em pânico por não conseguir respirar. Pouco a pouco, a energia cobre o corpo do Straub, o desintegrando, até que não reste nada. A energia lentamente envolve Julian também, mas ao invés de machucá-lo, lhe mostra mais lugares no universo e o míssil nuclear que se aproximava. Julian finalmente entende que o vórtice de energia é uma nave alienígena que veio resgatar o alienígena morto, e ele corre de volta para dentro da base para salvar os sobreviventes restantes, Kate e Garrick.
e uma jovem cientista. Ele abre uma porta da frente para sair mais rápido e os outros hesitam no início, mas rapidamente entendem quando conseguem ver dois alienígenas dentro do vórtice. A jovem cientista e Garrick vão primeiro, seguidos por Kate e Julian de mãos dadas. A nave espacial absorve os quatro e decola pouco antes do míssil atingir a base, destruindo ela por completo. Algumas horas depois, o governo divulga uma história encobrindo esse incidente, dizendo que a base foi destruída por um reator nuclear experimental, e declara todas as vítimas como heróis. No entanto, 4 sobreviventes agora estavam viajando pelo espaço. Então, tudo é finalizado.